Boa tarde, gente. Meu nome é Bruna e hoje eu vou apresentar o meu painel de sucessão 25.1 e eu estou pleiteando para os cargos de gerência de recursos humanos e gerência comercial. Então, para contextualizar o meu painel, eu trouxe a pirâmide de Maslow, que conta basicamente as necessidades humanas da nossa vida, da vida do ser humano. Começando pela base, comida, água, abrigo, até o topo, que é a autorrealização, criatividade, desenvolvimento pessoal. E com base nessa pirâmide, eu comecei a pensar que não necessariamente ela apresenta apenas as necessidades básicas da vida do ser humano. Ela também pode representar a nossa trajetória, a nossa vida. E foi assim que eu desenvolvi a minha pirâmide da vida, Tá. Começando pela infância, todo mundo tem as suas vivências, as suas experiências, então eu trouxe aqui de uma cidade pequena, no interior da Bahia, que tem poucos habitantes, todo mundo se conhece, tem a minha família, eu sempre morei lá, nunca me mudei, sempre fui de lá. E falando em família, essa é a minha família e a segunda etapa da pirâmide, eu trouxe os meus pais, o meu cachorro e os meus sobrinhos. Esse é o meu sobrinho mais novo, o Bernardo, ele nasceu em fevereiro desse ano. E esse é o Gabriel, o meu sobrinho que nasceu no meio da pandemia e teve complicações na hora do nascimento, então ele nasceu com complicações renais, no coração. E depois disso ele voltou para minha cidade, ele ficou um mês internado na UTI no Natal. E depois disso ele voltou para minha cidade e foi internado várias e várias vezes e toda vez era um susto. Então foi com eles todos que eu aprendi sobre pertencimento e amor. E falando em pertencimento e amor, eu trouxe a minha família, os meus amigos, o meu cachorro de novo. E diante de toda essa trajetória, eu sempre tive as minhas inspirações, os meus heróis. E eles são os meus pais, os meus irmãos, as minhas cunhadas. E engraçado que todos eles têm uma história um pouco comum. Os meus pais fizeram administração e se conheceram na faculdade. O meu irmão mais velho, ele se mudou para Salvador para fazer faculdade de administração e conheceu a minha cunhada, a mãe do Gabriel e do Bernardo. O meu irmão do meio também se mudou, foi para Belo Horizonte e também fazia administração e também conheceu a minha outra cunhada, a Carol. Então, com base nos meus sonhos, com base em tudo isso, eu sempre tive muitas dúvidas. Eu estava no ensino médio na pandemia, e qual era o próximo passo? Mas eu também sempre tive duas certezas, que era, eu vou sair dessa cidade, eu tenho que sair de Conquista, e a outra é, eu vou fazer administração, como todos ao meu redor. Mas onde? Salvador, por ser mais perto? BH, porque meu irmão também fez? São Paulo? INSPER, FGV, IBMEC? O que eu vou fazer? Então, mas eu sabia que eu tinha que sair de casa, então eu tomei a decisão de vir para São Paulo fazer administração e a minha primeira opção era FGV, já que todo mundo sai da minha cidade para fazer FGV aqui. Então eu vim super feliz, fiz a minha mudança, vim muito confiante, mas também depois disso veio a distância. Eu recebi inúmeras ligações da minha cunhada falando: tia Bu, e o Gabriel quer falar com você, tá? Gabriel rindo muito do outro lado da tela. Eu participando do aniversário dele via FaceTime, o nascimento do Bernardo também, os meus amigos, o meu namorado me ligando para tentar matar essa saudade, né? E também tiveram muitas e muitas despedidas. Mas tá, ele estava aqui em São Paulo, ele estava fazendo CPB, que era o que eu gostava, eu estava super animada. Então, já que eu estou em São Paulo, vou fazer todos os vestibulares possíveis. Fiz INSPER, FGV, IBMEC, SPM, eu fiz tudo. E, graças a Deus, eu escolhi a SPM e a SPM me escolheu. Então, eu quis aproveitar tudo que eu tinha oportunidade. Eu entrei para a SPM Finance no segundo semestre, eu odiei. E meu pai sempre falou: entra para a empresa júnior, entra para a empresa júnior. Eu ficava tipo, pra quê? O que eles fazem? Mas, como ele sempre foi a minha inspiração, eu resolvi acreditar nele e entrei, graças a Deus, conheci pessoas, tive experiências novas, diferentes, que eu jamais imaginei que eu teria, ainda mais vindo de uma cidade tão pequena. E é muito bonito olhar toda essa trajetória, porque
A pirâmide pode mudar o percurso, mas nunca o destino de quem carrega um sonho de verdade. Então, cada um tem o seu percurso, a sua trajetória, mas se você tem um sonho e você acredita nesse sonho, você vai conseguir realizá-lo. Então, se for para lutar por algo, que seja pelo que te acende por dentro. Obrigada.